Esta pequena e bela cama, aproximadamente 8 por 4 pés, 2 metros por 1,2, um pouco mais de 2 metros de comprimento, já nos deu tanta comida. E estas são todas as primeiras plantações feitas por volta do equinócio de março, desde o plantio em meados de fevereiro, como este espinafre. E como o espinafre faz na primavera, está começando a florescer. E você pode ver isso no topo da planta, né? Um pequeno aglomerado, buquê de pequenos botões que ainda são comestíveis. Estou apenas limpando tudo aqui. Eu quero apenas mostrar a você como você pode fazer uma escolha final. Porque o ponto é que uma vez que o espinafre entra neste estado de espírito, por assim dizer, ele está pensando em florescer, não está mais pensando em folhas, que é o que estava pensando antes, e você pode ver essa diferença aqui. Na verdade, esta planta que não está tão perto de florescer, tem folhas lindas e são folhas maiores comparadas às folhas das plantas em floração, e não são maiores, mas tendem a ser um pouco mais suculentas. Conforme as plantas crescem para florescer, as folhas, além de ficarem menores, ficam um pouco mais finas e não tão cheias de suco e... Portanto, você sabe, você pode dizer sim, você poderia deixar esses um pouco mais e eles produziriam um pouco mais, mas descobrir ao longo dos anos que é mais produtivo no sentido geral colher tudo nesta fase e não tentar manter esses espinafres crescendo por mais tempo, porque eles continuarão crescendo. Mas o que eles querem fazer agora é produzir sementes. Se quisesse guardar sementes de espinafre, este seria o número ideal de plantas. Há cerca de 8 ou 10 plantas aqui na cama e você precisa disso para a polinização cruzada. Mas se você fizer isso, tenha em mente que as plantas de espinafre ou qualquer planta em floração ficam maiores do que quando estão folhosas. Então esta é a colheita final. Há bastante comida aí. É muito bom. Se você quiser manter isso por mais tempo, basta colocar água para que as folhas permaneçam cheias e firmes. Agora é uma questão de limpar as plantas e torcendo. Eu acho que sem cavar significa que você deixa mais raízes no chão. Eu realmente quero deixar frutas no chão porque isso é alimento para micróbios e você sabe que é uma coisa boa em vez de ser um problema potencial. E então a torção faz isso acontecer de forma mais limpa. E é essa aqui sim, na verdade eu vou colher essa também. Estou deixando uma planta neste final que ainda está produzindo, é um bom exemplo disso. Estou deixando uma planta aqui, deveria ter deixado um pouco mais de folha, mas isso é para uma sessão de fotos que estou fazendo em breve sobre o florescimento. Eu não chamaria de florescimento, na verdade, mais de floração. É um tipo de termo de valor. Agora vamos plantar a segunda planta do ano. Seguindo o espinafre, poderia ser muitas coisas. Então isso é no final de maio, poderia ser repolho, couve, cenouras, beterrabas, o que você realmente quiser comer, você tem tantas opções neste momento e a linha está mais ou menos ali. Talvez eu não use exatamente a mesma linha, na verdade, em termos de espaçamento. Eu já plantei cenouras lá, então as cenouras estão naquela linha. E um bom espaçamento para ter, vou colocar feijões franceses que estão mais ou menos 30 a 35 centímetros, 12 a 14 polegadas. Então, eles não vão seguir exatamente a linha de espinafre, mas poderiam se o espaçamento estivesse correto, sabe? Não há nada de errado em usar a mesma linha para plantar sua segunda sucessão de plantio. Então, eu vou apenas fazer buracos aqui e... Estou apenas refletindo porque é bom verificar o tamanho da planta antes de fazer os buracos para elas. Este é o feijão francês anão, semente de feijão francês caseiro, semeada no dia 21 de maio, que na verdade foi há 9 dias, então esse é o tamanho delas. E você pode ver que tem um caule bastante longo, então vou fazer esses buracos um pouco mais profundos do que eu poderia fazer, porque todo esse caule pode ficar abaixo do solo. Vou manter o rótulo ali e não vou apenas traçar uma linha. Você pode ver que isso não é lento uma vez que você começa. Provavelmente terei 6 ou 5
vai ser 5 plantas, na verdade, porque eu não vou muito perto daquela. Há também a coisa com feijões franceses, é que quando eles desenvolvem seu caule bastante longo, eles vão tombar e este, por causa dessa inclinação, vai cair em direção a grama que cortamos, e se eu for muito perto, eles vão cair e serão cortados pela grama. Eu não quero que isso aconteça, então aqui está a planta novamente. Em 9 dias, isso cresceu na minha estufa. Eu poderia, e você poderia, semear sementes em buracos semelhantes, não tão profundos. Sim, essa é outra opção. Talvez eles produzam uma semana depois ou algo assim. No verão prefiro semear sementes porque dá menos trabalho, mas tenho o hábito de ter plantas prontas apenas para conveniência às vezes, e você pode ver imediatamente onde eles estão. E esses poderiam produzir dentro de 8 semanas, digamos. E então, olhando para o resto do canteiro, este é, eu ia dizer, um bom exemplo. Não é bom de todo. Um exemplo de minador de folhas de alho afetando saladas, cebolas, e é onde você vê essa deformação na parte inferior e meio que se abrindo, e depois eu retirei a maior parte do dano. Lá, mas essas plantas não vão durar muito tempo aqui. E seria melhor colhê-las antes que muito desse dano aconteça. Então estão perto do estágio de colheita. De qualquer modo, elas se sumirão em aproximadamente 10 dias. E o mesmo vale para o funcho, porque com o funcho bulbo, você consegue um bom bulbo inicialmente, esperamos. E então, conforme amadurece um pouco, começa a crescer e você vê esses pequenos brotos laterais saindo na base. Eu acho que nesse ponto o bulbo não fica muito maior. Então é hora de colher isso, enquanto a alface continuará por mais um mês. Talvez e as ervilhas por mais 3 semanas. Então aquele fim da cama, a colheita de primavera continuará por um tempo, enquanto esta seção se abre e há espaço para colocar uma cobertura, talvez repolho roxo. Estou pensando em colocar uma linha de repolho roxo na cama ali, sem me preocupar com a rotação. É lindo com a não escavação, mantendo o solo fértil, um pouco de composto todo o inverno, sem preocupação com pragas e doenças. Este é o 11º ano de cultivo desta cama desta maneira, com cultivo misto. Durante esse período, não fiz anotações sobre o que plantei em cada local, apenas coloquei as plantas de acordo com o que quero comer.